Olá! Utilizando a técnica dos raios notáveis que a gente viu agora há pouco, a gente tem condição de construir para um dado objeto a imagem formada quando os raios de luz refletem nesse espelho aqui. Então primeiro vamos identificar o espelho. Esse aqui é um espelho côncavo, né? Então riscar a parte de trás, está aqui. E esse ponto aqui é o vértice do espelho. Então, nós temos aqui o centro, o foco e o vértice. E o objeto, que está aqui longe, ele está antes do centro, se a gente considerar o caminho daqui para cá, né, do objeto até o espelho, ok? Bom, a gente costuma, para facilitar o trabalho, colocar o objeto com o pé em cima da linha ou em cima do eixo do espelho, e não com metade para cima e metade para baixo. Dessa maneira, se o pé do objeto está em cima desse eixo, o pé da imagem também vai estar nesse eixo. E aí, nesse caso, a gente só se preocupa com a outra extremidade do objeto que está aqui em cima. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua régua, um lápis e com todo o cuidado do mundo você vai traçar os raios que vão incidir no espelho e refletir seguindo aquela técnica dos raios notáveis. Por exemplo, se desse ponto aqui da chama da vela, que é o nosso objeto, sai luz em todas as direções, certamente sai um raio que vem assim, né, paralelo ao eixo do espelho. Com régua fica muito mais legal, tá? Acredita em mim. E aí o raio que incide paralelo, você lembra qual que é a regra? Se incidir paralelo, deixa eu fazer melhorzinho aqui, se incidir paralelo, quando refletir passa pelo foco do espelho. Né? Então aqui ó, entrou paralelo, saiu passando pelo foco. Esse é um. A gente precisa de pelo menos dois daqueles raios notáveis para poder achar a posição correta da imagem. Então o segundo raio pode ser, por exemplo, o oposto desse primeiro, né? O reverso. Se entrou paralelo, sai pelo foco. Se entrar pelo foco, eu vou ter que fazer de novo, porque esse raio aqui ficou muito ruim, né? Vamos lá, deixa eu pegar de novo. O raio que entrar pelo foco ficou um pouco melhor, vai. Com a régua você vai ver que o seu vai ficar bem melhor que o meu. Sai paralelo, tá aqui, sai paralelo. O que a gente chama de reflexo, ou imagem formada pelo espelho, é a imagem formada pelos raios que refletem no espelho, que são esses dois. Então se o seu olho está aqui, você está recebendo esses dois raios de luz e você está vendo a imagem. Agora, observe que esses dois raios que você está recebendo saíram de um mesmo ponto do objeto. Então, a hora que eles refletirem no espelho e se cruzarem, eles vão formar o ponto correspondente da imagem. E esse ponto está aqui. Como esse ponto ele aconteceu, esse cruzamento aconteceu do lado de baixo do eixo, isso significa que a imagem está de ponta cabeça. Tá? Então, desenho a imagem assim, ó, como sendo uma setinha de ponta cabeça. Essa é a imagem, ok? E observe uma coisa curiosa, né? Na verdade, duas coisas curiosas se a gente comparar com o espelho plano. Essa imagem está de ponta cabeça, e em espelho plano não é assim. E essa imagem se forma na frente do espelho, e em espelho plano é sempre atrás do espelho, tá lembrado? Pois é, os espelhos esféricos já são diferentes até nessas características da imagem, precisa ficar atento a isso, tá bom? Vamos ver um esqueminha mais bonitinho mostrando essa situação? Então vem comigo. Olha só, eu tenho aquele mesmo esquema que eu fiz agora, só que o esquema já está pronto para a gente poder acompanhar os raios. E aqui a gente está usando 3, mas eu insisto, só 2 já são suficientes. Agora veja, acompanha comigo, esse raio de cima entrou paralelo ao eixo do espelho, refletiu, passou pelo foco. Esse segundo aqui do meio entrou no vértice e saiu formando ângulos idênticos, aqui simétricos em relação ao eixo. E o terceiro entrou pelo foco, saiu paralelo e aqui a gente tem a imagem. Uma vez construída a imagem, é interessante a gente fornecer as características dessa imagem quando comparadas ao objeto. Essas características são basicamente as seguintes. Tamanho. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar para a imagem e comparar com o objeto em relação ao tamanho. Em relação ao tamanho, a imagem é reduzida ou menor do que o objeto, tá? Comparada com o objeto. Segunda característica, orientação. Como assim orientação? Observe que enquanto o objeto aponta para cima, ou seja, está de pé, a imagem aponta para baixo, ou seja, está de ponta cabeça. Portanto, a imagem é invertida. Agora, toma cuidado, porque a imagem não é invertida porque ela está de ponta cabeça. Ela é invertida porque ela está ao contrário do objeto. Objeto para cima, imagem para baixo, imagem invertida. Se o objeto estivesse para baixo e a imagem estivesse para cima, ela também seria invertida, ok? Próxima característica, natureza. Com relação à natureza, o que nós temos é o seguinte. Você lembra que no espelho plano a imagem se localizava atrás do espelho? E atrás do espelho, na verdade, é um local que não existe. E a gente chamava aquela imagem de virtual? Pois bem, essa imagem se localiza na frente do espelho. E imagem na frente do espelho é uma imagem que tem existência própria, uma imagem formada por luz de verdade. Então ela é chamada de imagem real. Tá bom?
E uma última característica é a localização. Ou seja, onde está essa imagem? Ela está na frente do espelho, sim, mas ela está mais especificamente entre o centro e o foco. Então a gente pode colocar isso aqui também, ó, entre C e F, tá bom? Entre o centro e o foco. Tudo bem? Então vamos adiante. Aqui nós temos um próximo caso. Ó. O objeto está sendo colocado agora em cima do centro, então vamos anotar aqui. Objeto em cima do centro. E aí nós temos os seguintes raios. Incidiu paralelo, sai passando pelo foco. Incidiu no vértice, simetricamente em relação ao eixo, ele reflete. E passando pelo foco, sai paralelo. E aqui nós temos a imagem. Né? Então vamos anotar aqui a nossa imagem. Com relação às características, tamanho, natureza, orientação e localização. O que a gente pode falar agora? Com relação ao tamanho, a imagem tem tamanho igual ao objeto. Com relação à natureza, a imagem se forma na frente do espelho também, portanto ela é real. Com relação à orientação, objeto apontando para cima, imagem apontando para baixo, ela é invertida. E localização, observe que ela está exatamente no mesmo ponto que é o centro do espelho, ok? Vamos adiante. Olha só, ainda falando no espelho côncavo, vamos identificar aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Espelho côncavo, está aqui. Vértice. O objeto está aqui agora, ó, entre o centro e o foco. E olha só os raios. Incidiu paralelo, saiu passando pelo foco. No vértice reflete simetricamente em relação ao eixo. E incidiu pelo foco, saiu paralelo. Aqui nós temos a imagem. Características: tamanho, natureza, orientação e localização. Com relação a tamanho, observe que agora a imagem ela é ampliada ou maior do que o objeto, né? Ampliada. Natureza, ela continua se formando na frente do espelho, continua sendo real. Orientação, o objeto está para cima, a imagem está para baixo, ela continua sendo invertida. Só lembrando que ela é invertida porque ela está ao contrário do objeto e não porque ela está para baixo de ponta cabeça, tá? E localização, ela está agora um pouquinho além do centro, né? Então a gente vai colocar assim, ó, além do ponto chamado centro, tá bom?